Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico prevê altas contínuas do desemprego ao longo de todo este ano. Em uma coletiva antes do Fórum Econômico Mundial, que começa amanhã em Davos, o presidente da OCDE alertou que alguns países membros vão atingir máximas de desemprego. E a com o fórum está esquentando. Na ala dos emergentes, o Brasil ganhará destaque este ano. O presidente Lula vai receber no encontro o título de estadista global. O Brasil vai estar em peso no evento. Além do presidente Lula, os ministros da Fazenda, Guido Mantega, de Relações Exteriores, Celso Amorim, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, vão carimbar os passaportes para Davos. Mais de 2.500 pessoas, entre elas banqueiros e ministros das finanças de 90 países, vão participar da 40ª edição do Fórum Econômico Mundial. O objetivo de limitar o tamanho e a tomada de risco das instituições financeiras norte-americanas já provoca grandes debates no cenário internacional. A parte mais difícil será convencer os banqueiros americanos e os especuladores a aceitarem mais regulação. Com estes temas, iniciamos a conversa com a presidente executiva da Associação Brasileira de Celulose e Papel, Elizabeth de Carvalhais, que recebemos em nosso estúdio de São Paulo. O comentarista Jorge Vidor participa comigo da entrevista. Um prazer tê-la conosco, Elizabeth, uma vez mais aqui no Conta Corrente. Essa edição falando aí da confiança do consumidor, confiança do empresariado no seu setor. Como é que vocês estão sentindo este início de 2010? Mais auspicioso? Sem dúvida, nós tivemos resultados de crescimento em 2009 modestos, bastante modestos, mas crescemos aí a produção de celulose 6% em relação ao PIB brasileiro, é uma marca bem expressiva. Nós crescemos o volume de exportação em 17%. Isso foi muito significativo no desempenho da celulose brasileira na comunidade internacional. E temos aí um pouquinho a recuperar de papéis no mercado doméstico. Então, espera-se que o ano de 2010 siga nessa saída de crise, ainda cautelosa, ainda não tão rápida. Elizabeth, a gente mostrou aí um panorama da economia internacional ainda meio devagar, embora, por exemplo, economias como a da Grã-Bretanha já estejam saindo da recessão. Algumas commodities brasileiras tiveram recuperação de preço ao longo dos últimos meses em função da China. Mas eu estava vendo os dados aí da Bracel, para a associação que você dirige, e mostra o seguinte, que em volume, como você destacou, as exportações cresceram muito, 17%. Mas em preço não. Então a receita do ano passado de exportação não aumentou. Acho que até que diminuiu em relação a 2008. É por isso que você está pedindo um estímulo às exportações? É esse o caminho. Nós perdemos 16% de receita em relação a 2008, tendo crescido expressivamente como se vê. É um problema naturalmente de precificação da commodity, que caiu imensamente, quase 50% no primeiro semestre de 2009, mas é também a valorização do real, quer dizer, essa soma, a lenta recuperação da precificação e, não obstante, a marca do dólar hoje especificamente, mas a valorização do real tem sido um grande problema. Quer dizer, o que é que precisa um exportador? O exportador precisa de uma indústria nacional altamente competitiva. Então, no cenário de câmbio que nós estamos, e o câmbio é flutuante e deve permanecer flutuante, é muito importante que se possa, numa economia que se fortalece, se reduzir, então, custos de produção. Então, uma das medidas que seria fundamental no Brasil para essa inserção internacional é uma redução, naturalmente, de impostos sobre investimento, impostos até sobre a produção final. Mas o mais importante é isso, o que faz a exportação ser vigorosa é um mercado interno fortificado. E essa equação ainda não fecha inteiramente para o Brasil. Elizabeth, embora essa crise tenha feito com que as empresas de papel e celulose no Brasil, que
estão ficando grandes, né? Elas também estão se fundindo. Tenho adiado vários projetos de expansão, novas fábricas, novas plantações de florestas, enfim. Parece que alguns desses projetos começaram a sair do papel novamente. Pelo menos um grande empresário esteve aí com o presidente Lula e anunciou que vai voltar a investir nessa área. O que é? Isso é verdade? Porque há uma expectativa também de que lá fora o setor esteja com capacidade ociosa, né? Veja o seguinte, isso é verdade. Essa empresa e outras do setor vão começar a anunciar seus investimentos, a retomar o investimento. Vamos lembrar que o Brasil tem a produção de celulose mais produtiva do mundo. Portanto, é importantíssimo para o país retomar o mais rápido possível os seus investimentos, porque conquistar o primeiro lugar é difícil, mas mantê-lo é muito mais difícil. Então, o Brasil está à frente dessa produção mundial. Houve ou há ociosidade no mercado internacional, fecharam-se muitas fábricas e o Brasil até fez um movimento contrário, inaugurou uma grande fábrica de celulose e também uma grande fábrica de papel, ambas no Mato Grosso, em plena crise, no primeiro semestre de 2009. O que sim nós precisamos, de outra parte, também é um mercado internacional mais fortalecido, porque nós somos grandes e importantes exportadores. De qualquer forma, todo o investimento brasileiro daqui para frente foca, de certa forma, o objetivo de que o Brasil possa ultrapassar a produção da China e se tornar o terceiro maior produtor do mundo. Nós retomamos em seguida. Obrigado, Elizabeth Jorge Vidor, e até já. Vamos ver a opinião então da Elizabeth Carvalhais, lá de São Paulo, sobre esse cenário, Elizabeth. Esse cenário de 2010, ele vai nessa linha para o setor de celulose e papel. Há alguma incerteza, quer dizer, nós temos que crescer. Nós achamos que as medidas que podem mitigar um pouco esse efeito do câmbio são medidas internas de redução de juros, de redução de tributos, sobretudo. Então, há crescimento seguramente, vai haver para o setor de celulose e papel, mas o que o exportador, o que o produtor nacional precisa é de regras mais claras e de médio e longo prazos, e não regras pontuais, o que aconteceu durante toda a crise, que era o que o momento assim demandava. Mas é o momento do governo brasileiro colocar para o produtor brasileiro, para os produtores brasileiros, quais são as regras de médio e longo prazos e com redução de custos da produção. Esse é o mais importante. Elizabeth, mudando um pouquinho de água para o vinho, literalmente quase, você não esteve aqui desde a reunião do Copenhague. E houve uma certa frustração de lá não ter saído um estímulo para o plantio de florestas, seja para uso industrial, seja para a questão da captura de carbono. Como é que você está vendo isso agora? Nós vemos no setor um pouco menos pessimista do que lemos e vimos em dezembro, na conclusão da conferência. O objetivo do Brasil é colocar dentro do protocolo de Kyoto as florestas, principalmente as plantadas, porque o Brasil é proprietário de grande quantidade de carbono. E isso não faz parte do protocolo. Mas o que se avançou sim, e isso está um pouco fora das grandes mídias, é a negociação técnica para que isso venha a acontecer. O Brasil é nesse sentido, o governo brasileiro é o que tem mais foco nessa negociação. O governo brasileiro deu um passo muito importante em Copenhague, que foi pautar a negociação do crédito de carbono florestal no protocolo de Kyoto. Isso requer mudanças bastante importantes no protocolo e eu acredito que 2010 e 2011 nós vamos aprofundar esse trabalho.
Tá bem, nós retomamos em seguida. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Jorge Vidal. Essa edição fica por aqui. Antes de encerrar, nós voltamos a São Paulo com Elizabeth de Carvalhais. Um tema, uma palavra. O tema pós-crise, em 2011, e o exportador e o produtor brasileiros precisam de medidas que possam garantir uma indústria nacional mais competitiva. Sempre, Elizabeth, até uma próxima vez. Obrigado, Jorge Vidal. Obrigada. Obrigado a você que está sempre com a gente. Encerramos, claro, vendo um pouquinho mais do novo King of the World. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, até amanhã.